Então, pessoal, hoje o tema, o que é ser alfabetizado e letrado? Nesse tema, alguns conceitos que nós vamos discutir, como os conceitos de alfabetização e letramento, os conceitos de desinvenção e reinvenção da escrita, da Magda Soares, e a ideia do letramento e da atividade discursiva, ok? Primeiramente, o que a gente vai precisar definir? O que é ser alfabetizado e letrado? Essa é uma pergunta que durante toda a explanação eu vou retomando para que vocês compreendam melhor o que é ser alfabetizado e o que é ser letrado. O que a gente pode inicialmente definir é que o processo de apropriação de escrita ele é multifacetado e ele é bastante complexo. Mas, mediante essas facetas, duas facetas são importantes para a gente poder pensar no processo de apropriação da escrita. A primeira delas é o domínio pleno do sistema alfabético ortográfico, que é o aspecto técnico da escrita ou o processo técnico de apropriação do sistema de escrita. Outra faceta importante se refere à questão do uso efetivo que se faz, do uso social que se faz da língua escrita, ou seja, da plena participação social, né, utilizando-se aí ou da leitura ou da escrita. E isso nos nossos contextos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, diariamente, aí a gente está fazendo uso da leitura e da escrita em diferentes momentos, em diferentes situações. Então, são esses dois aspectos que vão ser importantes para a gente pensar nessa questão do que é ser alfabetizado e o que é ser letrado. Diante desses dois fenômenos, né, que nós vamos chamar o fenômeno da alfabetização e o fenômeno do letramento, a gente pode também, a Magda Soares também já defendia isso, de que eles são conceitos diferentes, porém são conceitos complementares e são conceitos que podem ser tratados de forma, que não podem ser tratados de forma dissociada, né, porque um depende muito do outro. Se o indivíduo, ele domina o código escrito, isso vai facilitar muito a plena participação social desse indivíduo, né, fazendo o uso das habilidades ou das competências de leitura e de escrita. Então, quando ele tem um domínio do código escrito, isso acaba facilitando muito a inserção dele, o exercício de cidadania ou a utilização no dia a dia dessas práticas discursivas, ok? E aí a gente tem, né, uma definição do que é alfabetização, que é um processo indispensável e um processo específico de apropriação do sistema, ou seja, de apropriação do código escrito em si. Então, é o momento em que o indivíduo tem que, de forma intencional, parar para pensar sobre o código. É o momento em que você, professor alfabetizador, vai fazer com que essa criança olhe que letra utilizar, olhe o som dessa letra, olhe a relação grafema-fonema. Se é uma criança que ainda está no início do trabalho de alfabetização, ela ainda não entrou no momento da fonetização da escrita, então muitas vezes ela não sabe que a escrita representa a fala, então é algo que você vai precisar trabalhar com ela para que ela perceba. Então, todo o trabalho para que ela se aproprie do código escrito deve ser realizado, e isso está atrelado ao conceito de alfabetização. Já o conceito de letramento, ele está mais vinculado à inserção desse indivíduo e à plena participação na cultura escrita. Ou seja, se ele é um indivíduo alfabetizado, ou seja, se ele domina o código, isso vai facilitar muito a inserção dele e a participação dele na sociedade, certo? Então, o indivíduo alfabetizado, ele acaba facilitando muito o trabalho, o ser letrado, né? Então, se esse indivíduo
alfabetizado, se ele tem total domínio do código, isso faz com que ele faça uma adequação a todos os propósitos de comunicação e facilite muito a inserção dele na sociedade, certo? Um aluno, ele precisa se tornar capaz de interpretar e de compreender diferentes textos que circulam socialmente. Quando a gente fala em interpretar diferentes textos, eu estou pensando no indivíduo que, inclusive, no processo de escolarização, teve contato com diferentes gêneros de texto, com diferentes tipologias textuais. Porque esse contato vai facilitar também que esse indivíduo tenha uma plena participação social à medida que esses textos são solicitados no seu cotidiano para que ele, no caso, faça uso deles. Então, é importante que a gente ofereça essa variedade de textos na sala de aula, para que ele conheça essa variedade de tipologias textuais e possa depois fazer uso desses gêneros. Então, o fato dele, por exemplo, ter lido uma biografia na escola de algum autor, ou o fato dele tendo tido contato com o modelo de um requerimento, ou o modelo de uma carta, o modelo de um convite, ou lido uma poesia, ou a professora trabalhou com eles um conto, uma crônica, faz com que esse indivíduo tenha um repertório textual bem vasto, e esse repertório textual oferece a ele esse domínio dessas características que cada uma dessas tipologias textuais apresenta. Isso é algo super importante para o trabalho envolvendo aí o conceito de letramento. Bom, eu falei para vocês a respeito de tipos de texto e eu jamais poderia deixar de dizer a vocês que essas famílias de textos, né, elas se agrupam e elas acabam compartilhando algumas características que são comuns e elas acabam aí formando o que a gente chama de gêneros textuais. Então, é importante que a gente também mencione para as crianças essas características que essas famílias de texto ou que esses gêneros textuais apresentam. Então, é importante que a gente já de antemão já comece a mostrar para as nossas crianças que os textos apresentam intenções de comunicação diferentes. Então, o que a gente vai precisar abordar? Esses itens que eu coloquei para vocês na apresentação são extremamente importantes para a gente pensar toda a nossa situação quando trabalhamos com texto em sala de aula. Então, eu vou pedir para as crianças produzirem um texto. O que é importante eu definir com as crianças? Quem está dizendo, ou seja, quem é o meu sujeito enunciador, quem é o meu interlocutor, ou seja, para quem eu estou escrevendo aquele texto, porque esse meu interlocutor, ele vai definir muito da forma como eu vou escrever. Qual é a minha intenção, ou seja, para que eu estou fazendo aquele texto? Outra questão que a gente também tem que colocar já no momento da produção textual, qual é o contexto que eu criei ali? Então, se as crianças estão produzindo o convite da festa junina, eu criei já um contexto, né, que no caso é convidar os pais para a festa junina. Então, ao criar esse contexto, isso facilita muito o entendimento das crianças das características de escrita que aquele texto deve conter. Outro ponto importante é como que eu estruturo aquele texto. Para eu saber como para a criança saber como que ela estrutura o texto, ela vai precisar conhecer o quê? A estrutura do gênero textual ou do tipo de texto que eu estou propondo para ela escrever. Então, se eu estou propondo para que ela escreva uma propaganda, ela vai precisar ter visto várias propagandas para poder ver as características de uma propaganda. Ou, se eu estou pedindo para que ela escreva uma poesia, nós vamos precisar ter lido muitas poesias com as crianças para elas entenderem quais as características da poesia. Ou, se eu pedir para que elas escrevam um convite, como eu mencionei, da festa junina, nós vamos precisar ter mostrado para elas vários convites
e de vários formatos e de como que ele é escrito, como que ele deve ser montado, para que ela se familiarize com a estrutura daquele texto que eu estou propondo para que ela escreva, tá? Então, isso se refere ao item de como se diz, ou seja, como que a criança estrutura aquele texto que ela vai escrever. Outro ponto também é o que ela vai escrever. Ou seja, qual é a linguagem, de que forma ela vai escrever. Então, por exemplo, se ela vai escrever uma receita, ela sabe que existe uma lista de ingredientes, depois tem o modo do preparo. No modo do preparo, o que ela anota? Que todos os verbos estão no imperativo, porque essa é uma característica do gênero receita e do item do modo de preparo. Ou, ao bater o olho, visualmente, ela já vê uma estrutura composicional já ali da receita. E ela já tem que começar a perceber também as marcas linguísticas que aquele texto apresenta. Então, algumas palavras que são utilizadas comumente naquele tipo de texto, ou, no caso do verbo que eu mencionei a vocês, no exemplo que eu dei da receita, esses verbos do modo de fazer, eles estão lá no imperativo. Então, ela sabe que ela vai precisar usar a mesma construção para elaborar a sua receita, se ela for, no caso, produzir uma receita. Enfim, para que a gente trabalhe essa ideia do letramento, a gente também precisa ter clareza de que a atividade discursiva tem que estar a todo momento permeando o nosso trabalho de alfabetização. Isso é muito importante. Eu gosto, assim, de deixar muito claro isso, e ao falar já do conceito de letramento, trabalhar essa ideia de atividade discursiva. Porque isso facilita muito a questão de qual concepção de linguagem que nós estamos defendendo, ou que nós estamos trabalhando, ou que nós estamos optando por implementar ou por aplicar no nosso trabalho de alfabetização cotidianamente, certo? Então, é uma concepção de linguagem que está por trás disso, ok? Então, e quando a gente fala em concepção de linguagem, nós estamos falando também numa vertente teórica envolvida aí. Bom, já falei, mencionei todos esses itens no slide anterior, então não vou aí me repetir, ok? E aí eu coloquei para vocês um exemplo. Vocês estão vendo aí dois textos diferentes. O texto 1 é essa charge embaixo, em que o menininho disse, né? Ele olha para o carrinho aí, né? O carrinho de construção civil, né? Um carrinho aí em que os pedreiros, né? As pessoas de obra civil utilizam aí para construção. Então ele olha e fala: não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. E fica meio bravo porque ele ganhou um carrinho que nem é adequado a ele, né? E depois, em cima, a gente tem uma propaganda, ou, na verdade, não é bem uma propaganda, mas acaba sendo, porque a ideia aí é que as pessoas se conscientizem a respeito do trabalho infantil. E aí, a gente tem aqui, com o trabalho infantil, a infância desaparece. E embaixo tem um subtítulo dizendo: gestores municipais, mobilizem sua comunidade e digam não a todas as formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Então, o que a gente vê aqui? Uma criança com vários... na verdade, em meio a um canavial, né? Provavelmente cortou aí toda essa cana e ela acabou sendo... foi coberta aí por toda a cana, e aí vem a ideia, né? Com o trabalho infantil, a infância desaparece, a criança acabou desaparecendo em função dessa pilha aqui de cana, né? Que acabou encobrindo aí até tanto o corpo quanto o rosto da criança. E aí tem uma proposta aqui para vocês perceberem onde estão envolvidos, onde a gente consegue perceber essa questão da atividade discursiva, né? Então, a gente vê que no texto 2, que é essa propaganda a respeito do trabalho infantil, a quem essa propaganda se dirige?
Na verdade, essa propaganda, ela não vai se dirigir ao público infantil, porque, na verdade, é uma propaganda dirigida ao público adulto, para que os gestores, né, tanto os gestores municipais, quanto os gestores, não só das cidades, mas do estado, da federação, se mobilizem para que o trabalho infantil não aconteça, né, para que as comunidades, para que os centros comunitários de cada região, ou de cada cidade, ou do bairro, para que as pessoas se mobilizem para que o trabalho infantil não aconteça. E acaba sendo aí um apelo a alguma política pública que tem aí, né, não deixe essa questão do trabalho infantil acontecer. Então, quando a gente pensa a quem se dirige essa propaganda, a gente tem que pensar que ela se dirige à sociedade em geral, porque ninguém da sociedade deseja, né, que isso continue acontecendo, né, que o trabalho infantil continue ocorrendo. Então, é uma propaganda para que todos observem isso. Então, é algo dirigido ao público infantil? Não. É algo dirigido ao público adulto, à sociedade civil em geral, né? Qual a finalidade do texto? A finalidade do texto é convencer as pessoas de que o trabalho infantil não é algo adequado e é algo que tem que ser abolido de forma veroz, né? Depois, a segunda relaciona o texto, então a criança precisa observar tudo isso, né? Ela precisa inferir toda essa ideia. Isso é algo que de antemão ela já faz? É lógico que aqui eu escolhi uma propaganda para trabalhar com vocês adultos, né? Lógico que com a criança a gente poderia escolher um texto um pouco bem mais adequado ao público infantil, né? Ao contexto infantil. Mas, em contrapartida, eu quis mostrar a vocês que a todo momento, quando a gente for trabalhando com texto, a gente tem que mostrar essa questão. Qual é a intenção do texto? Esse texto foi dirigido a quem? Ou seja, quais são os interlocutores desse texto? Qual é a estrutura? O que a propaganda, como é que a propaganda, o que a propaganda faz? Ela tenta convencer as pessoas sobre algum assunto. Então, a todo momento a gente vai estar ressaltando características daquele texto, o para quem daquele texto, o para quê daquele texto, que no caso é a intenção. Isso é um trabalho de todos os dias, não é uma coisa para a gente fazer um dia ou outro. Todas as vezes que a gente for começar a iniciar um trabalho com texto, a gente começa trabalhando as características desse texto. Olha, olhe esse texto, quais são as características, o que tem de comum, o que a gente já viu algum outro texto parecido com esse, começa a estabelecer relação, porque isso é algo também que facilita muito a compreensão. Aí a segunda questão, né, relaciona o texto do quadrinho com a propaganda. Então, esse texto tem a ver com esse? Tem a ver com esse, porque esse aqui está mostrando o quê? Esse carrinho, ele é um carrinho de trabalho né, que um adulto utiliza para trabalhar. E, no entanto, isso está sendo ofertado como presente para uma criança, ou seja, a gente tem como subentendido aqui que a gente está falando que essa criança vai usar esse carrinho para trabalhar e não para brincar, certo? Então, tem total relação esse texto com esse. Eles falam, na verdade, do mesmo assunto, mas eles têm o quê? Eles atingem um público diferente e eles também têm finalidades diferentes, porque são textos, tipos de texto diferentes. Aqui a gente tem a propaganda e aqui a gente tem um quadrinho. Esses quadrinhos, eles costumam trabalhar, né, com a gente precisa muito utilizar da inferência, que é uma estratégia de leitura em que, para compreender esse gênero, a gente precisa entender o que está subentendido ou que está nas entrelinhas. O que eu quero dizer com isso? Não está explícito aqui que a gente que essa criança ganhou esse carrinho porque ela vai trabalhar. Isso não está dito no balão. Mas a gente entende isso porque isso está subentendido. Isso está implícito ao texto. E a gente acaba inferindo isso. A gente acaba compreendendo por meio da inferência. Ok? Após ler os dois textos, escreva a ideia principal deles. Eu acabei de mencionar a vocês. Aí aqui pede, né, era uma atividade proposta, então reúna-se em grupo e cria um slogan. O slogan é uma frase de efeito sobre trabalho infantil, ou seja,
Aqui eu tenho um tipo de texto que é propaganda, aqui eu tenho o quadrinho, e aí eu peço para as crianças formularem um terceiro texto, que é o slogan, que seria uma frase de efeito, né? Uma frase que sintetize tudo e que chame atenção para a questão. Então, eu estou fazendo, de um tema, eu estou levando, do mesmo tema, eu estou trabalhando diferentes tipos de texto e fazendo a criança perceber diferentes intenções no meu texto e diferentes também interlocutores do meu texto. Certo. Aí eu procurei colocar algumas charges para vocês entenderem essa ideia da atividade discursiva ou do meu interlocutor, né, numa situação de comunicação. O que eu falei para vocês? Que para eu ser, para eu participar socialmente, né, de atividades de comunicação, eu preciso sempre me fazer entender, eu preciso me adequar aos contextos de comunicação. Então, quando eu me adequo ao contexto, isso facilita muito a compreensão do meu interlocutor. Porque, por exemplo, se eu estou diante de uma plateia de pessoas que têm dificuldade de compreender questões científicas, se eu tiver um linguajar muito elaborado, o que vai acontecer? As pessoas que vão me ouvir não vão me entender. Não é? Então, eu preciso a todo momento pensar nisso, né? Quem é o meu interlocutor? Para quem eu vou dizer? Então, esse para quem eu vou dizer vai definir muito o como eu vou dizer. Então, eu coloquei aqui alguns quadrinhos, né, que vão dar para a gente uma clareza dessa relação com o interlocutor, que é tão importante da gente estabelecer num ato de comunicação de plena participação social. Então, olha só, o primeiro quadrinho aqui. Há um bar, um lugar onde se juntam a boa cerveja, bons amigos e boa conversa. Esse é o primeiro falante dizendo aí, né? Aí o segundo falante responde, né? O segundo interlocutor. Por que o nariz da gente coça quando as mãos da gente estão ocupadas e a gente não pode coçar? Ou seja, ao dizer isso, o segundo interlocutor ele não recuperou nada do que o primeiro interlocutor disse, ou seja, não houve comunicação. Tanto é que não houve, que aí o que ele faz? Ele, manda conta aí, porque não está tendo diálogo aqui, né? Ele só faltou dizer isso, né? Mas o terceiro quadrinho, ele representa exatamente isso, né? Ele fala a conta, ou seja, não vai ter diálogo aqui entre a gente, é melhor eu ir embora. Então, aqui a gente tem uma interlocução em que não houve uma comunicação efetiva, ou seja, não houve essa participação, essa plena participação social que eu disse para vocês no início aí da apresentação. Aí um outro exemplo, né? Aqui a gente tem o pai da namorada, o suposto namorado, e aí o pai da namorada disse, o que mesmo que o senhor é? Aí o namorado, né, da filha do senhor aqui menciona, eu sou metaleiro. Aí o pai da moça diz, até que enfim um trabalhador. Ou seja, o que o pai da moça compreendeu desse metaleiro? Ele achou que era uma pessoa que trabalhava com metais, né, um metalúrgico, na verdade, não um metaleiro. Então, essa falta de repertório linguístico gerou uma má compreensão nesse ato de comunicação e não houve aí essa plena participação social entre esses interlocutores, né? Não houve uma efetiva comunicação. Continuando aí, eu fiz um outro quadrinho, né? Então, a gente vê aí uma personagem que vocês conhecem bem, né? Que é a nossa ex-presidenta Dilma, e uma bruxa. E a presidente, ela tá de Branca de Neve, né? Então, ela diz, nessa história não era uma maçã que eu deveria comer. Aí a bruxa fala, sim, mas ultimamente aqui em Brasília só temos laranjas. Ou seja,
Para a gente, se a gente não tiver compreensão do contexto de produção, a gente vai entender essa charge? Não. Então, lembra quando eu falei para vocês, né, do contexto? Então, a gente viu nas charges anteriores que tinha aí uma questão de intenção envolvida, tinha uma questão de interlocutores que não compreendiam a comunicação. Nessa charge, a gente já tem um outro elemento, que é o elemento do contexto de produção. Porque se eu não conheço, se eu não sei do contexto lá de Brasília, político, econômico, né, mais político, né, eu não vou entender essa questão de lá ter laranjas. No caso aí dessa fala, lá em Brasília só temos laranjas. Então, sem o contexto, não há esse entendimento, ou seja, não há essa plena participação social nesse ato de comunicação, correto? Aí eu escolhi uma outra chargezinha aqui para falar, para explicar para vocês um outro ponto. E aí a gente tem, né, o recruta falando: quer que eu faça mais alguma coisa, sargento? E o sargento responde: sim, vá embora. Você já esculhambou demais, esculhambou com perfeição as coisas por aqui hoje. Aí o recruta vai todo feliz, né? Ele faz um parêntese e ele retira com perfeição, e aí ele diz assim: com perfeição, hein? É bom receber um elogio de vez em quando. Ou seja, ele fez um recorte da fala do sargento e ele foi achando que aquilo era um elogio, quando, na verdade, o sargento estava muito bravo com ele, né? Na verdade, ele foi bem o contrário do que o recruta tinha compreendido. Então, o que a gente viu aqui? O recruta não interpreta direito, por quê? Porque ele não entende nem a intenção do sargento. O sargento tinha uma intenção e o recruta entendeu outra completamente diferente. Então, houve uma dificuldade aí de interpretação e houve uma dificuldade dessa participação plena nesse ato de comunicação. Por quê? Porque o recruta não compreendeu a intenção do sargento. A intencionalidade é outro elemento importante desse ato, desse contexto de comunicação, desse ato de comunicação. E aí a gente tem mais uma aí, né? A Mafalda, que é um quadrinho que eu gosto muito, acho ela bem, né, diferenciada, né, tem um humor bastante interessante. Aí ela diz: mamãe, até que idade eu sou obrigada a obedecer-te? Aí a mãe responde: até teres o critério, a responsabilidade e maturidade suficientes para saberes orientar sozinha na vida. E aí ela termina: bolas. E essas coisas todas doem muito? Ou seja, ela não entendeu vários dessas responsabilidade, maturidades, né, sabedoria, enfim. Ela não conseguiu compreender esses termos que a mãe utilizou com ela, né, por ausência aí também de repertório linguístico, e ela acaba por não ter uma efetiva comunicação com a mãe, ela não compreendeu o que a mãe disse. Então, não houve aí uma interlocução efetiva, muito porque a mãe não considerou o para quem, ou seja, a mãe não considerou que a Mafalda não teria repertório linguístico para compreender a forma como ela disse, então isso acabou gerando aí um ato de comunicação sem uma plena participação de ambos interlocutores, ou seja, sem um efetivo entendimento no ato de comunicação. E mais um aí, né, a gente tem: se há uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, foi isto: a chave para a felicidade está dentro de mim. E aí a gente tem, aí ele obtém a seguinte resposta, né? Você engoliu a chave para a felicidade? O que aconteceu aqui também? Também não houve uma interação bem sucedida. Por quê? Porque a gente teve uma interlocução
em que um dos interlocutores deram uma outra, né, entender essa questão da chave para a felicidade, achou que, de fato, o cara, né, o Agar tinha engolido essa chave. Então, ou seja, compreendeu de forma equivocada e, com isso, não houve uma participação, não houve aí uma interação efetiva nesse ato aí de comunicação. Então, gente, com esses exemplos todos, onde eu quis chegar com isso? O que é ser, então, alfabetizado e letrado? É conseguir, de forma efetiva, ter essa plena participação social. É conseguir, de forma efetiva, entender essa adequação aos propósitos de comunicação. Se a gente conseguir, de forma bastante gradativa, trabalhar isso com as nossas crianças, a gente vai poder fazer o entendimento real do que é letramento. Então, eu utilizei esses pequenos exemplos para vocês entenderem o que é essa questão da importância que existe entre compreender esses elementos. A intencionalidade, o contexto, entender os interlocutores no momento de comunicação. Isso está relacionado a todos os momentos que eu vou proporcionar de escrita na sala de aula para as minhas crianças. E aí, de forma bastante efetiva e plena, eu vou fazer o letramento acontecer de verdade na sala de aula, tá? Então, é isso que eu queria que vocês compreendessem com essa minha explanação. Eu espero que tenha